Boa tarde, eu me chamo Jennifer. Meu grupo é composto pela Ana Clara Armanelli, Fernanda Nogueira, Fernando Oliveira, Lara Neves e Yasmin Fátima. Estudamos no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet. Cursamos equipamentos biomédicos e somos da turma 1A. Nosso grupo vai falar sobre a peça A Importância de Ser Ernesto, de Oscar Wilde, e cotejar com o filme O Casamento do Meu Melhor Amigo. Essa é a síntese do nosso trabalho. Passo a palavra para Ana Clara Armanelli. Em relação ao contexto histórico, a Inglaterra vitoriana, período do reinado de Vitória, que foi de 1837 a 1901, vivia um quadro de restrições morais, onde dominava a respeitabilidade, o puritanismo e a intolerância, sobretudo no que diz respeito à classe média. Foi neste cenário que Oscar Wilde viveu e produziu suas obras. Pode-se dizer que o clima de paz dominava os vitorianos, que faziam questão de manter uma imagem conservadora e altamente moralista, não só sobre os aspectos sociais, mas como os sexuais. Inspirados pela postura da própria Rainha Vitória, defensora da família e dos bons casamentos. A era vitoriana é, sobretudo, burguesa e especialmente influenciada pela Revolução Industrial. Também é importante citar que a Europa em si vive um período muito importante. Após o fim da Guerra Franco-Prussiana, a Belle Époque, ou Bela Época, foi um período de otimismo e paz, por conta dos grandes avanços técnicos, científicos, sociais e políticos que se estabeleciam. Meu nome é Fernanda Nogueira e eu vou dar continuidade ao contexto histórico. Durante a Segunda Revolução Industrial, os arredores de Londres mostravam outra realidade, a da classe operária, que vivia rodeada de miséria e com péssimas condições de trabalho, que não agradava nada aos vitorianos, que se viam ameaçados pelas reivindicações. Neste período, houve um grande crescimento da prostituição e a abertura de bares noturnos que lucravam com essa situação. Embora o reinado de Vitória só tenha acabado em 1901, o que caracterizava a era vitoriana foi se diluindo e dando lugar aos novos caminhos, como o movimento pré-rafaelista. Aos poucos, a própria Inglaterra foi perdendo seu lugar hemogênico no cenário mundial. As mudanças, mesmo gradativas, já mostravam novas tendências nas manifestações artísticas e culturais. Nesse contexto, surge o movimento do estetismo, a defesa da arte pela arte, que teve como principal representante, ao meio da Inglaterra, o nome de Oscar Wilde. Passo a palavra para a Jane. Eu, Jennifer, vou falar sobre o contexto literário. A obra A Importância de Ser Ernesto estreou em 1895, quando ocorria o movimento literário decadentismo, que surgiu na França com a ideia de oposição ao racionalismo trazido pela Revolução Industrial. É também marcado pela profunda negação do artista com a realidade e com o seu universo íntimo. Os integrantes do movimento decadentista possuíam uma visão pessimista e subjetiva do mundo. Na peça, há uma cena de Cecily na qual ela se imagina presa em uma árvore e o seu amado Ernest aparece para salvá-la, representando o ser pensante e seu íntimo, que é característica da subjetividade. Podemos ver essa cena nas duas figuras do slide. Voltando para o contexto, os decadentistas expressavam a crise de valores das pessoas naquele tempo, pois o objetivo principal deles era livrar a arte e a literatura da sociedade industrializada e da moral e costumes da burguesia. Então, eles se opõem à cultura positivista, reforçando o fato de serem chamados decadentistas. Eles também vão motivar bastante o surgimento das vanguardas, que eram diferentes movimentos artísticos que existiam nas artes plásticas, na pintura, na literatura. Uma das obras que impulsionou o decadentismo foi o romance As Avessas, de Joris Hausmann. E finalizando, alguns temas abordados nas obras decadentistas é a crueldade, a doença e a morte. É isso. Passo a palavra para Ana Clara.
Oscar Fingal ou Flyhit Wills Wilde nasceu em Dublin, na Irlanda, no dia 16 de outubro de 1854. Seu pai era médico e sua mãe escritora. Logo, desde pequeno, era rodeado por intelectuais. Por volta do ano de 1884, Oscar Wilde casou-se com Constance Lloyd. O casal teve 2 filhos, que mais tarde vieram a negar o nome do pai. Os anos mais produtivos de Oscar foram entre 1887 e 1895, quando publicou poemas, contos, novelas e dramaturgia. Em 1891, publicou sua obra-prima, O Retrato de Dorian Gray, um de seus livros mais lidos. Como autor de teatro, Wilde renovou a dramaturgia vitoriana, com as obras Salomé e A Importância de Ser Ernesto, considerada sua obra-prima no gênero, e muito encenada. 1895 foi o início de seu fim, após chegar a público as relações homossexuais que Oscar mantinha. Foi criada, então, uma campanha difamatória em periódicos e revistas, o acusando de sodomia. No dia 27 de maio de 1895, Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de prisão por atentado ao pudor. As inúmeras petições não foram suficientes para sua soltura, e os elevados custos do processo o faliram. Seus livros foram recolhidos e suas comédias retiradas de cartaz. Na prisão, Wilde escreveu A Balada de Carcereira de Reading e De Profundis. Libertado no dia 19 de maio de 1897, mudou para Paris, usando o pseudônimo de Sebastian Melmoth. Passou o resto de seus dias morando em hotéis baratos e se embriagando. Oscar Wilde morreu em Paris, vítima de meningite, no dia 30 de novembro de 1900. Olá, vou falar um pouco sobre o porquê de Oscar Wilde ser considerado o melhor dramaturgo moderno de sua época. Após a era elizabetana, após o surgimento das peças de Shakespeare, até a era vitoriana, não se houve nenhum outro dramaturgo melhor que Shakespeare. Então, apenas na era vitoriana, com as peças de Oscar Wilde, o cenário do teatro se renovou. Não foi uma revolução, porém, Oscar Wilde conseguiu revigorar esse cenário que uma vez estava se defasando, por causa que não se havia outras peças além das de Shakespeare. As peças de Oscar Wilde eram muito perfeitas em relação ao estilo de escrita e à originalidade. Temos como exemplo essas 3 peças, essas 3 obras de Oscar Wilde. E em todas elas, ele critica o estereótipo inglês, ele critica a hipocrisia da época, ele critica a sociedade em si. Podemos ver que em Salomé e o Marido Ideal, temos críticas em relação ao casamento. Na obra que estamos analisando, A Importância de Ser Prudente, podemos ver que ele critica o homem criando outras personalidades para ganhar status ou para manter um status do estereótipo inglês. E no Retrato de Dorian Gray, é um romance, não é uma peça. Mas podemos ver também a crítica à sociedade inglesa ao vermos que o personagem troca tudo para manter sua beleza. Eu, Jennifer, vou falar um pouco sobre a análise da obra. O título original é The Importance of Being Earnest, significa a importância de ser ernesto. Mas no português, alguns escritores, ao reescrever a peça, deu várias traduções, como a importância de ser fiel, a importância de ser prudente ou a importância de ser franco. A Importância de Ser Ernesto é uma peça teatral que vem de um livro de peças feitas por Oscar Wilde. Nessas peças, de modo geral, os personagens dão desculpas para escapar de suas obrigações sociais. A peça que vamos falar hoje é uma farsa, então ela é cômica e de gênero literário dramático. Sobre a comicidade da peça, é importante pautar que nem todas as pessoas que a assistem acham a peça realmente engraçada.
pois como ela é inglesa e os ingleses são pessoas mais sérias, ainda mais naquela época, coisas que são engraçadas para eles podem não ser tanto para a gente. Outro ponto muito importante é que o gênero dramático são as peças teatrais, portanto, não apresentam narrador. Ela é para ser assistida e não lida, porque quando você lê, pode não fazer tanto sentido exatamente por não ter narrador. Essa frase castiga-te ridendo mores, ela está em latim e significa castigo rindo dos costumes, ou corrige os costumes rindo. E o que ela tem a ver com a peça, né? A importância de ser Ernesto faz uma crítica aos padrões e valores da sociedade vitoriana. Naquela época, quem assistia às peças eram os burgueses e pessoas de classe alta, que eram exatamente as pessoas em que Wilde referia as suas críticas. Então, acabava que os burgueses e a classe alta riam de coisas que eles mesmos faziam. Porém, por a peça não provocar a catarse, que é aquele alívio depois de uma tragédia, por exemplo, essas críticas ficavam imperceptíveis aos olhos do telespectador, porque, como era uma comédia, provocava mais o riso. Por isso, a frase castiga-te ridendo mores significa que era uma forma de corrigir, digamos, mas fazendo as pessoas rir, para não ficar tão evidente essa crítica na peça. Prezado telespectador, meu nome é Yasmin e agora farei uma análise mais aprofundada sobre o enredo do livro, uma parte extremamente conteudista e rica em detalhes. Consequentemente, é a parte mais densa da apresentação. Meu objetivo será mostrar, sobretudo, as críticas embutidas nos atos dos personagens, a separação dos atos na peça, como também a importância das escolhas dos nomes em uma dramaturgia. No primeiro ato da peça, foram apresentados os personagens, como também suas características. A cena inicial é de um dos personagens principais, Algernon Moncrief, que estava fugindo de dois seguranças, provavelmente. Ele representa um clássico dandy, que são homens de bom gosto e fantástico senso estético, ou seja, um cavalheiro. E a crítica ela se inicia neste ponto, porque o nosso dramaturgo ele quis demonstrar que, mesmo com toda essa aparência, ele está sempre fugindo de seguranças ou policiais, pois ele frequenta lugares da alta sociedade, porém ele não paga. É um caloteiro. Ele não possui nenhuma convicção moral e não reconhece nenhum dever além de buscar uma vida confortável. Ele é sobrinho da Lady Bracknell, que falarei mais adiante, e para fugir das obrigações impostas pela tia, que é da alta sociedade, ele criou a desculpa de visitar o seu amigo corriqueiramente, que se chama Sr. Raposo, que tem problemas sérios de saúde. No segundo momento, nos é apresentado nosso segundo personagem principal, o John Worthing. Ele é juiz de paz e tutor, também chamado de pupila, de Cecily. Para fugir de suas obrigações no campo, ele utiliza como pretexto a visita corriqueira para seu suposto irmão, que se chama Ernest, que mora na cidade. Para os ingleses, os nomes eles tinham grande importância, as nomenclaturas tinham uma grande importância, até mais do que os seus princípios. O Ernest, esse nome ele não foi escolhido pelo John à toa, pois ele é uma característica que, por representar honestidade, combatente forte, seriedade, é uma característica que as moças da época idealizavam seus futuros maridos, além de representar uma boa imagem. Então, na cidade, ele se apropria dessa persona, enganando as pessoas ao seu redor. Uma das primeiras vertentes analisadas, também de uma crítica, é sobre o casamento, em que o John, o Ernest, ele está com seu amigo, que é o Algernon, em um cabaré, e lá o John fala que está na cidade à procura de prazer e casamento, e para fazer um pedido de casamento. Porém, o seu amigo, o Algernon, rebate e diz que ele está só à procura de negócios, está à procura de interesse. Ou seja, fazendo uma crítica ao casamento, que não é para amor, e sim para trocas de bens. Aí esse personagem, o Algernon, ele faz até uma frase bem marcante que o casamento não é romântico, pois depois da proposta acaba a excitação, e a essência do romance é a incerteza. E ainda no primeiro ato,
nos é exposto a figura da Lady Bracknell, que é a personificação do conservadorismo e da alta sociedade tão criticada por Wilde. Então, o dramaturgo enaltece tais atos para a personagem, tanto com as falas dela, que são preconceituosas e difamadoras, quanto com os trajes, dados até como exagerados, chegando ao ridículo. Como uma clássica vitoriana, o poder financeiro vale bem mais do que a educação, vertente compreendida pela frase dita por ela. A educação moderna é radicalmente insana. Os processos de educação não fazem efeito na Inglaterra, pois afetariam a minoria e gerariam atos de violência. Ela também é a mãe da senhorita Fairfax, a quem o John, ou Ernest, deseja pedir em casamento. A senhorita Fairfax ela está interessada no casamento principalmente pelo nome do seu futuro esposo, que é Ernest. Ela faz uma frase muito interessante, que ela diz que a mulher que se casa com um homem chamado John deve ser a mulher mais triste do mundo, porque John era um nome extremamente comum na Inglaterra. E ela não queria casar com uma pessoa comum, ela queria casar com uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa prudente. Então, esse pseudônimo do Ernest, do John, veio a calhar para esse pedido de casamento. Porém, a sua mãe, a Lady Bracknell, não permite o casamento entre eles, porque ela diz que não aceitaria casar a filha dela com uma pessoa sem princípios, o que é um eufemismo, porque, mais adiante, ficaremos sabendo que ela não é nobre de nascença. Ela trabalhava em um cabaré, mostrando a hipocrisia da época. Agora, entrando na transição para o segundo ato, temos a volta para a casa de campo de John, que não teve sucesso no pedido de casamento, como também o seu amigo Algernon foi escondido para sua casa de campo para pedir Cecily em casamento. A Cecily é a exaltação da perfeição. E também, como eu tinha dito anteriormente, sobre a importância da escolha dos nomes, nós temos que a Cecily, o nome significa mãe do pranto. E é com ela que o desastre começará a se formar. Nós temos que o Algernon, ele chegará lá e se apresentará a Cecily como se fosse irmão do John. Então, o Algernon se apresentará a ela como Ernest. Então, ela ficará noiva do Ernest. Como também temos a Lady Fairfax, que irá de encontro ao John, mas também estará à procura do Ernest, que ela não sabe, ela foi enganada, né? Ela também acha que é o Ernest. E aí a confusão será formada. A Cecily e a Lady Fairfax, elas acharão que são noivas do mesmo homem, porque tanto o John quanto o Algernon estavam ausentes da propriedade, mas assim que eles retornam, a confusão é, entre aspas, esclarecida, e as mulheres, a Cecily e a Lady, elas se unem e ficam contra os futuros esposos, porque elas ficaram chateadas, já que eles enganaram ela com o nome. E caminhando para o nosso terceiro ato, depois dessa confusão dos nomes, nós temos a Lady Bracknell, que chega na propriedade e proíbe tanto a filha quanto o sobrinho de se casarem. O argumento dela inicial é que tanto Cecily quanto John não apresentam prestígios sociais. O sobrinho rebate e diz que não se importa com poder e dinheiro, então a tia faz a seguinte frase: nunca desrespeite a sociedade, só que não consegue entrar nela, fala assim, enaltecendo ainda mais a ideia de que a riqueza é preponderante para a tomada de qualquer decisão. Mas assim que ela diz isso, o Ernest, ou John, ele começa a recitar todos os seus bens, fundos e ganhos, e com isso, a Lady Bracknell muda de opinião e diz que ela só não aceitava anteriormente por convenções, que ela não aceitava o casamento por convenções. Mas após o desenrolar de alguns acontecimentos, nós temos a descoberta sobre o passado da Lady, como também sobre o paradeiro dos pais do John. Ela aceita o casamento entre eles. Então, estamos rumo ao final feliz. Porém, nós temos um ponto muito importante que fecha com chave de ouro toda a nossa análise, é que o nosso personagem principal, o John, ele não consegue assumir o seu verdadeiro nome. E até o final, ele ainda se assume Ernest. Ou seja, a conclusão ela é de tal maneira que mostra que, mesmo assim, ele não conseguiu se impor na sociedade em que os nomes valem mais do que os próprios interesses da pessoa. Então, foi isso a nossa análise. Agora passarei a palavra
para Fernanda, que irá cotejar a nossa obra com o filme Casamento do Meu Melhor Amigo. Como a Yasmin disse, eu vou falar um pouco sobre o filme Casamento do Meu Melhor Amigo e cotejar as duas obras. O Casamento do Meu Melhor Amigo é uma comédia romântica de 1997, do cineasta P.J. Walker, e mostra-nos a tentativa de Julian, interpretada pela atriz Julia Roberts, para reconquistar o seu melhor amigo Michael, interpretado pelo ator Dermot Mulroney. Durante a universidade, Julian e Michael fizeram um pacto que, se aos 28 anos estivessem solteiros, casariam-se um com o outro. E, prestes a Julian fazer o seu aniversário de 28 anos, Michael liga para ela incessantemente e, quando ela atende, ele fala para ela assim que ele vai se casar no final de semana com a Kimi, interpretada pela atriz Cameron Diaz. A Kimi, ela é querida, ela é delicada, ela é rica, ela é jovem, tem apenas 20 anos. E é a partir desse momento que Julian percebe que o amor da sua vida é Michael e decide sabotar o casamento. Também temos o novo melhor amigo da Julian, o George Downes, interpretado pelo ator Cooper Elliott. Um amigo irrelevante que vai compartilhar cada momento do seu projeto de sua amiga. O personagem responsável por alguns dos melhores momentos do filme, como um coadjuvante com função dramaturga coerente, dando suporte para as ações e conflitos que envolvem Julian e Michael. O George é o personagem que vai estar mostrando pra gente alguns flashbacks do final do filme e sempre falando para Julian o caminho que ela deve seguir. Vamos agora fazer a comparação entre as duas obras. O primeiro tópico é a busca pelo casamento. No filme O Casamento do Meu Melhor Amigo, já no começo temos uma noiva e várias madrinhas ao seu redor cantando e dançando a música Wind and the Shore, de Diane Walker, que nos mostra que o filme se passará em torno de seduzir o amor, a fim de se casar, e em A Importância de Ser Prudente, a peça também se passa em torno da busca pelo casamento, na qual Glenda e Cecily buscam se casar por um homem chamado Ernesto, e John e Alger também. O segundo tópico é a ilusão e a fantasia amorosa. Em ambas as obras, Cecily e Julia compartilham de uma ilusão e fantasia amorosa, na qual Cecily tem uma ilusão que já tinha ficado noiva de um homem chamado Ernesto, e a Julia acha que o seu melhor amigo Michael está tentando falar com ela há dias para que os dois possam se casar, já que fizeram um pacto que, se aos 28 anos ambos estivessem solteiros, iriam se casar um com o outro. Temos também no terceiro tópico a falsa identidade. Os personagens, a fim de alcançar seus objetivos, não são sempre sinceros ao se referirem sobre eles mesmos. Como na peça de Oscar Wilde, Alger e John fingem se chamar Ernesto. Já no filme Casamento do Meu Melhor Amigo, Julian e seu novo melhor amigo George fingem estar noivos, pois Julian não teve coragem de dizer para o seu melhor amigo Michael que estava apaixonada por ele. Então, tenta deixá-lo com ciúmes a fim de ele desistir do seu casamento e ficar com a Juliana. Agora passo a palavra para a Lara. Dando continuidade na comparação entre as obras, podemos perceber mais 3 pontos de semelhanças entre elas. O conflito entre as mulheres acontece, em grande parte do tempo, por causa dos homens. A diferença de classes sociais é percebida, podemos citar como exemplo, quando Jack quer pedir a mão de Gwendolyn, e ele tem que se submeter a uma entrevista feita pela mãe dela para saber de onde ele vem, o que ele possui e como era sua família. Podemos perceber também a diferença de classes sociais no filme, quando Julianne, por exemplo, convence a Kimberly de oferecer um emprego que seria melhor para o Michael, fazendo assim com que ele ficasse ofendido. E para finalizar, temos a busca do ideal perfeito, que está muito presente nas obras, tanto que podemos perceber que os personagens passam a maior parte da trama tentando alcançar esse objetivo, como na Importância de Ser Ernesto, o objetivo dos homens em se casarem com uma mulher ideal, e no Casamento do Meu Melhor Amigo, o ideal perfeito que Julianne criou, que seria se casar com seu melhor amigo Michael. Seja você mesmo, todas as outras personalidades já têm dono. O nosso grupo queria deixar essa reflexão para vocês, que é uma das frases mais célebres do Oscar Wilde. Agradecer pela atenção até aqui e desejar a todos bons estudos.